Hoje você vai aprender a qualificar os seus clientes com o processo Anota, onde você vai aprender a anotar o que você está falando com o seu cliente, qualificar ele e dar uma nota para ele. Então vamos lá. A nota, na verdade, é um acrônimo. É A de abertura, N de necessidade, O de orçamento, T de tempo e o último A de autoridade. Então fica aí comigo que até o final do vídeo você vai aprender a qualificar seu cliente direitinho e saber dar um score para ele, para decidir se é um cliente que vale a pena atender ou não. Olá, meu nome é Mukesh Gama, eu sou corretor de imóveis associado à imobiliária EXP e líder do grupo Wolfpack Brasil. Wolfpack é um grupo internacional com mais de 2.400 corretores. E o objetivo do nosso grupo é ensinar sobre técnicas de venda, sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, mídias sociais e diversas estratégias para ajudar corretores a escalarem seus negócios. Se você quer fazer parte do nosso grupo, vou deixar um link aqui na descrição. Faça parte do Wolfpack, basta descer ali e clicar e vai ter mais informações para você. Agora eu queria te pedir uma coisa. Você deve ter observado que a gente tem várias iniciativas e todas são gratuitas. Esses treinamentos vão continuar sempre sendo gratuitos no YouTube, assim como o Grupo CAP, o Manual de Geração de Leads e várias outras iniciativas que a gente está sempre criando. Então, o que eu peço em troca é uma troca de valor. Se você gostou, aprendeu qualquer coisa, achou engraçado, qualquer coisa mesmo, por favor, deixe um comentário, curta, envie para alguém. Assim você me ajuda bastante a crescer e atingir mais pessoas com essas mensagens. Eu vou explicar brevemente para você como que você vai usar o processo do Anota. A ideia é que você pode deixar esse acrônimo bem na sua visão, assim, né? Um campo de visão só quando você estiver falando com o cliente, qualificando ele, seja com uma videochamada, uma primeira conversa, seja onde for, onde você vai estar conduzindo a conversa nessa exata sequência para identificar e qualificar aquele cliente no processo inteiro. Então, basicamente, a ideia é que você anote, né, realmente tome nota dentro do seu CRM para cada um desses pontos e também você dê uma nota de 0 a 10 para aquele cliente para cada um dos pontos. Óbvio que você não precisa fazer isso enquanto está falando com o cliente, mas você deixa aquilo em mente, vai fazendo as perguntas na sequência que você vai aprender aqui agora. Assim que finalizar a conversa com o cliente, você toma nota de tudo, dá as notas para ele e calcula o score daquele lead para determinar se é um lead quente ou um lead frio. E aí você pode dar uma nota de corte para saber se você quer atender aquela pessoa ou não. O primeiro A de anota é a abertura. E isso tem muita pouca gente falando sobre isso e é muito importante. A abertura é quando você vai medir o quanto aquele cliente está disposto em trabalhar com você. Por exemplo, quando é um cliente de indicação, ele veio uma indicação boa, a pessoa falou muito bem de você, ele normalmente chega com uma abertura muito grande, né, em trabalhar com você e a conversa flui naturalmente. Então você tem uma nota de abertura alta. Agora tem cliente que às vezes está bem fechado, é um lead de internet, nunca ouviu falar de você e você, né, tem esse distanciamento com o cliente. Então a ideia da abertura é uma coisa que você vai estar sentindo durante toda a conversa para ver o quanto que você fluiu aquela conversa e quão aberto aquele cliente está em trabalhar com você ou não. Então esse é o primeiro ponto que você vai avaliar e, de novo, você pode tomar algumas notas, tipo, um cliente bem fechado, tentei puxar assunto, não consegui, etc, né? Ou não, cliente super aberto, super disposto em trabalhar comigo, já conhece meu trabalho, e você dá uma nota de 0 a 10, sendo 10 a melhor nota possível para aquele cliente em relação à abertura. Agora vamos ao N do Anota, que é as necessidades. Então essa é uma parte muito importante, que você vai medir, né, com perguntas o quanto que aquela pessoa realmente precisa, né, e tem uma necessidade de adquirir seu serviço ou produto. No caso do mercado imobiliário, você vai entender por que será que aquela pessoa está querendo comprar um imóvel, quais são os motivos, que tipo de imóvel que ela quer, e nessa conversa, nessa troca, você consegue medir se há uma necessidade, ou se é só um desejo, ou se na verdade ela só está curiosa ou só minimamente interessada, certo? Então, dependendo, você pode, né, filtrar entre uma pessoa muito pouco interessada, curiosa, interessada, né, muito interessada, que deseja e que precisa. E aí você junta isso para fazer uma nota para a pessoa. Tá? Essa é uma das partes mais importantes. Você tem que entender a necessidade do seu cliente. E aí vão entrar várias perguntas que você tem que aprender a fazer e vai depender do seu mercado, do serviço ou do produto que você está vendendo. Mas basicamente são perguntas do tipo... Vamos dizer no mercado imobiliário, para dar um exemplo fácil. Que bacana, né? Você está procurando imóvel, tem alguma coisa no lugar que você que está te incomodando? Você está tentando buscar uma dor, porque se tem uma dor, né, a pessoa está incomodada onde ela provavelmente tem uma necessidade de sair. Ou, né, aí as perguntas qualificativas e características de produto.
qual que é o motivo que ela está se mudando. Todas essas perguntas são muito importantes. Agora vamos usar o do Anota, que é orçamento. Então é muito importante, claro, que você avalie se aquele cliente que você está conversando para qualificar tem orçamento, né? Se ele tem capacidade de compra. Então não importa o que você está vendendo, você tem que ter a habilidade de perguntar isso sem perguntar isso diretamente às vezes, né? Então como que vai funcionar? No mercado imobiliário, uma das formas mais simples que a gente tem é simplesmente quando a gente está conversando com o cliente, antes de qualquer coisa, né, eu entendo as necessidades, eu falo para ele, olha, por curiosidade, alguém já ajudou você no processo de aprovar o seu financiamento? Veja, a pessoa nem falou se é financiamento, se é à vista, mas quando eu faço essa pergunta, se for à vista, a pessoa fala, não, eu vou pagar à vista. E aí, se ela já fez um financiamento aprovado, ela já vai contar se esse financiamento está aprovado. E isso abre a conversa de valores. E eu falo, nossa, muito bacana. E qual que é o valor que você está disposto a investir no imóvel? Certo? Então aqui eu estou dizendo na qualificação de um comprador de imóveis. Então você recebe, né, o valor que a pessoa está disposta a investir, se ela tem esse recurso ou não, se está aprovado. E muitas vezes é aí que você vai desmanchar. Então você não adianta, né, atender aquele cliente se você observar que ele não tem nenhuma capacidade de poder de compra. Então agora vamos ao quarto passo da qualificação, que é o T de tempo do Anota. Então é que você vai entender se a pessoa ela tem prazo, né? Se ela tem um prazo que ela precisa para resolver aquele problema que ela está. Então, de novo, no mercado imobiliário você quer entender se a pessoa tem um prazo que ela precisa se mudar, né? Se você está vendendo um produto, você tem que entender se ela tem um prazo no qual ela precisa comprar aquele produto. Então isso também é muito importante. Pode ser que a pessoa até tenha algum tipo de necessidade, ter orçamento, mas o prazo dela é para daqui 2 anos. E aí você tem que qualificar e medir para entender que é uma pessoa que não vale muito, né, o seu esforço de atendimento constante agora. Então, se você não entender o prazo do seu cliente, é muito complicado de atendê-lo. Né? De novo, às vezes, se você perguntar o prazo, principalmente no mercado imobiliário, a pessoa vai falar, não, eu não tenho pressa, eu quero achar a melhor oportunidade possível. A pessoa não é honesta, tá? A maior parte dos clientes não vão ser honestos com vocês quando vocês estiverem qualificando. Por isso que é muito importante vocês serem inteligentes com as perguntas de vocês e entenderem que normalmente o cliente vai dar uns 2, 3 nãos até começar a se abrir com você. E por isso que a gente começa lá no A de abertura, certo? Quão aberto que aquela pessoa está sendo com você. Mas em relação a tempo e prazo, uma das coisas que é simples é, por exemplo, no mercado imobiliário, olha, se você não se mudar em 3 meses, por acaso isso vai te atrapalhar? Então você não está perguntando para a pessoa se tem pressa para se mudar? Normalmente a pessoa não fala, mas se você coloca dessa forma, geralmente ela abre, fala, não, 3 meses realmente não tem como, porque eu já tenho que ter mudado 2 meses antes, enfim. Então vai você ter uma conversa com a pessoa sobre prazo, sobre tempo para tentar encaixar ela. No caso do mercado imobiliário em específico, é considerado um movimento muito rápido, menos de 30 dias, né? E até 3 meses ainda é um lead bem quente. Agora, às vezes, dependendo do serviço ou produto que você tem, se a pessoa falar para vocês que o prazo é 3 meses, é 6 meses, é um prazo longuíssimo. Então é importante você saber avaliar dentro do seu mercado e dar um score para aquela pessoa de novo, de 0 a 10, em relação ao tempo, né? É o prazo que ela tem. E vamos ao último A do processo Anota, que é a autoridade. Então é muito importante você verificar se aquela pessoa que você está conversando é o tomador de decisão. Isso também nem sempre é tão fácil de descobrir, mas pode ser tão simples como perguntar para a pessoa, olha, tem mais alguém que tem que vir junto com você na visita do imóvel para vocês decidirem na compra? Tem mais alguém que é importante, né? Você vai trazer alguém junto? Então, basicamente você quer entender quem que toma a decisão, né? Eu estou conversando com a pessoa que vai bater o martelo, que vai comprar o imóvel, ou eu estou conversando com uma outra pessoa, né? E esse tipo de pergunta muitas vezes vai falar, na verdade eu estou procurando para minha mãe, estou fazendo uma pesquisa para o meu primo, né? E você vai entender que às vezes você não está falando com aquela pessoa correta, e aí que você vai tentar também convidar, né? Conversar com a pessoa para falar, olha, é muito importante que o seu primo, né, esteja junto, e eu gostaria muito de falar com ele também, para entender profundamente nas necessidades dele para ver como que eu posso atender vocês melhor. Quando que eu posso falar com o seu primo? Então você tem que fazer esse tipo de medida e entender se você está falando com a pessoa certa. De novo, não está falando com a pessoa certa, você vai dar uma nota baixa na relação da autoridade. Então assim você vai completar o seu processo. Veja que nesse período você foi fazendo perguntas de qualificação nessa exata sequência, terminou a conversa com aquela pessoa, você consegue dar uma nota para cada um dos fatores, vamos dizer de 0 a 10. No caso, você pode ter uma nota aqui que vai variar entre 0 e 50, e óbvio que quanto mais próximo de 50, maior a prioridade que você vai dar para atender aquele lead. Quanto mais longe de 50, menor a prioridade. E você que pode estabelecer um corte ou seja, se a pessoa não tem no mínimo uma nota 30, eu não atendo.
Então isso vai ser muito da sua disponibilidade de tempo e do momento de carreira que você está. Então para muita gente que já está no momento de carreira, vamos dizer que você já gera muitos leads, já tem performance, você precisa realmente atender o pessoal que faz sentido, você pode falar, só de 40 para cima eu atendo, dependendo eu terceirizo. Mas sempre o que você vai fazer é, se cai um cliente 50 na sua mão e tem um outro cliente 30, você vai reduzir o atendimento e o tempo, né, que você está desprendendo para atender o cliente 30 para priorizar o cliente 50. Então é assim que funciona o processo de qualificação de um lead, de um atendimento. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender essa metodologia e consigam aplicar desde já. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro vídeo que eu deixei separado aqui para você.